Olá, como vão vocês? Meu nome é Andréia Pinheiro, sou professora de psicanálise da Associação Brasileira de Psicanálise Insight. Sejam todos muito bem-vindos para a aula de hoje com o tema Psiquiatria 1. O que nós vamos tentar fazer hoje, que eu proponho a vocês, é uma articulação para nós falarmos a psiquiatria e a sua relação com a psicanálise. Ok, queridos alunos? Vamos iniciar nossa aula? Bom, para que a gente possa fazer uma articulação, entre a proposta de psiquiatria e psicanálise, nós vamos iniciar nossos estudos falando, antes de qualquer questão, sobre o aparelho psíquico, que foi proposto por Freud na sua criação da teoria psicanalítica. Nós vamos dizer o que é esse aparelho psíquico, do que se trata. Então vamos lá. O conceito freudiano de aparelho psíquico nos fala de uma organização psíquica que é dividida em instâncias ou sistemas, que estão interligados entre si, mas que ao mesmo tempo possuem funções muito distintas. Essas funções, elas são todas atribuídas ao psiquismo, E são organizadas não como um caráter anatômico, mas uma disposição interna dessas partes mentais. O que Freud nos convoca é justamente refletir que a nossa mente não é apenas formada pelo consciente. Quer dizer, aquilo ao qual temos acesso, mas também é formada pelo pré-consciente e o inconsciente. E que, embora trate-se de instâncias diferentes, há uma certa fluidez, um trânsito entre elas. Ok? Um conteúdo, ele pode perfeitamente passar do nível pré-consciente para o consciente e, ao mesmo tempo, esse conteúdo, ele pode ser expulso, digamos assim, para o inconsciente. E por que isso pode acontecer? Justamente por ser um conteúdo recalcado que não deva ou não possa ser lembrado devido a várias razões, dentre elas a possibilidade de se tratar de um conteúdo extremamente traumático. E quais seriam essas instâncias das quais falamos até então? Vamos lá, Nós vamos primeiro falar do consciente, E o que vem a ser o nosso consciente? O consciente é a nossa razão, é aquilo que nos costura com a nossa vida diária, É aquilo com que nos damos conta, são esses conteúdos que nós lidamos no dia a dia, É tudo aquilo que fica claro para nós. É o que nos mantém conectados com o mundo à nossa volta. Então, tudo isso é o nosso consciente. É tudo aquilo que podemos compreender muito mais visivelmente. É tudo aquilo com o qual nos damos conta na nossa vida diária. O pré-consciente, são aqueles conteúdos que não estão tão obviamente acessíveis nesse primeiro momento, São informações arquivadas e que, quando elas são convocadas, possam ser acessadas, possam ser lembradas. É aquilo que você possa, no momento, nem estar se dando conta ou pensando, e que você seja indagado e que facilmente você consiga acessar
lembrar, trazer essa memória à sua consciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu perguntasse agora, qual o nome da primeira escola que vocês estudaram? Vocês estavam pensando nisso nesse momento? Provavelmente não, porque vocês estão concentrados no tema da aula. Mas, numa velocidade bastante grande, vocês podem facilmente acessar esse conteúdo e trazer a nível consciente, ok? Todo aquele conteúdo que estava arquivado no pré-consciente, ele pode ser resgatado e trazido à consciência. Bom, o inconsciente já é uma outra questão, né? Seria a terceira instância da qual nós estamos falando. Falamos do consciente, do pré-consciente e agora do inconsciente. O inconsciente, ele seria o terreno dos fenômenos obscuros da nossa mente, nossos medos, né? Nossos desejos, nossas pulsões, ou tudo aquilo que nossa mente evita para que nós não venhamos a sofrer, né? E que nós temos, de alguma forma, acesso através de sonhos, de xistes e também de atos falhos. Então, esse lugar que seria, nós comentamos aqui no primeiro momento, um terreno de fenômenos obscuros de nossa mente, onde nós deixamos guardadinho tudo aquilo que não deva ou não possa ser lembrado. Esse sim é o nosso inconsciente, que nós temos acesso através dos xistes, dos atos falhos, dos sonhos e no processo de análise, nessa relação que se dá entre o analista e o analisando. Seguindo um pouco adiante, Freud nos propõe uma nova configuração do aparelho psíquico. Digamos que seja uma releitura que ele nos proponha e nos apresenta 3 palavras extremamente importantes: o id, o ego e o superego. Bom, vamos falar de cada um deles separadamente. Freud, inclusive, se refere ao id como a verdadeira realidade psíquica do sujeito, porque representa toda uma experiência subjetiva, um universo que não conhece as regras, tampouco a imposição da realidade. O que seria então o id? O id seria regido pelo princípio do prazer, acima de qualquer questão. Tudo aquilo que nos movimenta, que nos impulsiona, nossos desejos, seria então o id, o princípio do prazer. Em seguida, ele fala do ego, que é o eu. O ego, por sua vez, tem a função de realizar as demandas do id, que são adaptadas à realidade e às regras sociais. Enquanto o id é regido e guiado pelo princípio do prazer, o ego, o eu, é guiado pelo princípio da realidade. Seguindo um pouco mais adiante, já falei do id, do ego, agora o superego. Ele nos coloca frente àquilo que é moral. Seria a nossa autocensura. É o que nos barra, é o que nos impõe limites, é o que nos exerce vigília. Ele nos norteia no sentido do que podemos ou não podemos fazer. Ele constitui aquilo que somos. Digamos que o superego seria a nossa consciência social. E nós vamos fazer um link, né? Vamos trazer uma figura
que seria de um iceberg ou de uma pirâmide. O que acontece com a figura de um iceberg é que nós só conseguimos observar uma pequena parte. A maior parte, na verdade, está submersa. Essa maior parte submersa fala do nosso inconsciente, do nosso id, onde exatamente estão todas as nossas pulsões. O ego, o eu, seria justamente esse limiar entre o que está submerso e o que nós podemos visualizar. E o superego, aquela parte acima, que se constitui nós, sujeitos, inseridos num conteúdo social. Então eu fiz essa correlação para que a gente possa ter uma ideia, que nós possamos vislumbrar o que vem a ser o id, o ego e o superego. Eu acho que agora a gente pode seguir com um pouco mais de tranquilidade nas nossas leituras a respeito da proposta de hoje, que é a Psiquiatria 1. Essa correlação entre a psiquiatria e a psicanálise. Porque agora nós já nos inteiramos dessa questão do aparelho psíquico tão importante na teoria psicanalítica de Freud. E não há como nós seguirmos nos estudos da psiquiatria sem falarmos do aparelho psíquico. Então, para que a gente possa seguir nos nossos estudos, vamos esclarecer 2 pontos extremamente relevantes. Primeiro, o que é a psiquiatria? E segundo, qual seria a sua relação com a psicanálise? Vamos ao primeiro questionamento, né? Vamos dar ênfase a ele. Nós podemos dizer que a psiquiatria é o ramo da medicina que se ocupa do diagnóstico, da terapia medicamentosa e da psicoterapia de pacientes que apresentam problemas mentais. Entretanto, vale ressaltar que, por se tratar de um estudo da mente humana, podemos compreender o tão complexo seja, né, e o quão instigante e desafiador ele também seja. Ele sempre foi instigante e desafiador para todos os estudiosos da medicina. Né? Entender e investigar todas as suas manifestações, sintomas, formas de tratamento e trato dos pacientes sempre foi uma questão para toda a sociedade da medicina. Foi nesse momento que a gente pode dizer que o Dr. Sigmund Freud, ele foi, na verdade, um grande precursor a respeito desses estudos. Porque diante da precariedade do entendimento dessas manifestações psíquicas da saúde mental, na época em que Freud se forma e sai da faculdade de Viena, né, como neurologista, esse médico, ele intrigado com todos os sintomas histéricos que eram convertidos no corpo, que ele observava nos pacientes da época, foi essa uma das principais razões que ele resolve se dedicar aos estudos e funda então novos conceitos na psiquiatria, né? Utilizando-se da sua teoria psicanalítica. Vale ressaltar também que nada, absolutamente nada, foi fácil para Freud. Inclusive, tem uma frase de Freud que é muito emblemática e que cabe trazer para o momento. Freud tem uma frase brilhante que diz: "Fui um homem afortunado, nada na vida me foi fácil." E é justamente isso. Ele relata nessa frase um resumo sobre toda a sua luta em trazer novas teorias
né, as teorias psicanalíticas para dentro da prática da psiquiatria. E por que tudo isso foi tão difícil? Nós estamos falando de uma sociedade médica extremamente resistente a novos posicionamentos. Uma sociedade médica muito fechada. Nós estamos falando de final do século XIX, início do século XX. Então, toda a proposta da teoria psicanalítica de Freud esbarrou em muitas resistências por parte da comunidade médica. Eles tinham resistência em aceitar aquilo que Freud propunha e apresentava. Freud dizia que absolutamente tudo estava relacionado às questões sexuais infantis, às reminiscências da infância, né? Que nós somos adultos, versões crescidas a respeito de tudo que vimos, de tudo que vivenciamos e que demos sentido na nossa infância. E que esses episódios traumáticos, né, traumáticos ou não, poderiam ser experiências e memórias e reminiscências, né, refletiriam diretamente na forma como lidamos com a nossa sexualidade na vida adulta. Refletindo em vários aspectos de nossa vida. Nossas amizades, nossa relação com o trabalho, com a família, com a sexualidade, enfim, absolutamente tudo que vivenciamos na vida adulta está relacionado com a nossa vida enquanto crianças. Ao final do século XIX, queridos alunos, pouco ou quase nada se sabia sobre transtornos mentais, e ainda menos como tratar essas questões. Eu posso lhes dizer que a psiquiatria engatinhava, ela andava em passos lentos e muitíssimo equivocados. Tudo aquilo com o qual a psiquiatria não sabia ou não conseguia lidar era, de certa forma, evitado pelo mundo acadêmico. Poucos eram os cientistas e os médicos que se propunham a investigar e tentar formas de tratamento para o que chamamos e conhecemos de sintomas histéricos, que, de certa forma, impunham aos pacientes uma considerável rejeição da sociedade, que, por não os entenderem o que eles faziam, os largavam em leitos de hospitais, clínicas e instituições, abandonados à sua própria sorte. Era um cenário muito cruel. Dois renomados médicos e respeitados se utilizaram da hipnose para tentar cuidar desses pacientes. E foram eles o Dr. Charcot e o Dr. Breuer. Estes dois médicos, vale dizer, foram divisores de água na vida de Freud, do nosso renomado médico neurologista, o Dr. Sigmund Freud, pois ele teve o privilégio de ser aluno dos dois. E com eles, Freud pôde aprender, muito a respeito desses pacientes e então dedicar-se aos estudos e tratamento dos mesmos. E Freud acaba nos deixando uma literatura sem precedentes e extremamente valiosa para todos aqueles que se interessam por saúde mental. Bom, diante de todo esse material que Freud apresentava à comunidade médica, surge uma questão muito relevante que vale levantar esse questionamento aqui. Muito relevante para vocês que são alunos de teoria psicanalítica. A pergunta o questionamento
Quem poderia exercer a psicanálise? Apenas os médicos? Só os psicólogos? Não. Absolutamente não. Freud, ele deixa bem claro que toda a sua teoria não deveria de forma alguma ficar restrita apenas aos médicos e aos psicólogos, mas a todos os profissionais de formação nível superior que se comprometessem com o tripé da psicanálise. E no que consiste esse tripé da psicanálise? Uma formação continuada. Um psicanalista precisa estar constantemente em formação. Pautado nos estudos, sempre. A outra questão é que um psicanalista precisa também estar em análise pessoal, para que ele se coloque de alguma forma no lugar do seu paciente, para que ele possa entender todo esse processo e essa cena analítica. Um outro ponto é que ele faça uma supervisão a respeito de seus casos, onde ele possa discutir com um profissional mais experiente a respeito de seus casos clínicos. Mas então Freud nos deixa esse legado, né? Que não apenas os médicos e psicólogos pudessem exercer a psicanálise. E o fato, meus amigos, é que ainda nos tempos atuais a discussão permanece e persiste. Há médicos que discordam que a teoria de Freud deva ou possa ser usado por profissionais leigos, né? Alguns dizem, né, nomeiam os psicanalistas não médicos ou psicólogos como profissionais leigos, né? Que são aqueles que não sejam da área médica. Já outros profissionais acreditam que sim, que a psicanálise deva e possa ser conduzida por esses outros profissionais não médicos. Essa discussão, ela vem sendo levantada ainda hoje, mas eu posso lhes dizer que cada vez mais profissionais da área médica e psicólogos compreendam que o profissional que deseje ser um psicanalista, que deseje se engajar nessa teoria que cuida e trata da mente humana, o faz justamente porque é um pesquisador nato, um grande observador da nossa mente humana, né? Esse profissional que se engaja nos estudos continuados, na sua análise pessoal, nas suas supervisões clínicas, né? E que, acima de tudo, compreende e respeita a lógica da ética profissional, ele deva e possa, sim, ser um psicanalista. Que ele possa exercer a teoria psicanalítica de Freud. Além disso, tem uma questão muito importante. É que a psicanálise, ela foge justamente de todo esse discurso biologizante, né? Medicamentoso e patologizante. Fica no campo das ideias, fala e trata das questões emocionais, psíquicas e inconscientes do sujeito. Dá a esse indivíduo um lugar de escuta e, através das suas intervenções, das intervenções do analista, né, pautadas em todo o embasamento teórico, por isso a importância de estar sempre em formação, né? Então, pautado em todo esse embasamento teórico, né, e nas observações no setting analítico, esse profissional, ele busca justamente promover no seu paciente um fortalecimento, para que ele mesmo, o paciente, o analisando, se dê conta das suas dores
então consiga encontrar uma forma de lidar com elas. Não é apaziguar a dor, não é disso que se trata, mas é fortalecer esse paciente para que ele mesmo consiga dar cabo de suas questões. Então não haveria razão de restringir a psicanálise aos médicos, já que um psicanalista ele não receita remédios, não faz procedimentos nem intervenções cirúrgicas, a não ser aquelas que são feitas através da fala. Essas sim são as intervenções que um psicanalista pode fazer. Justamente através da fala nomeada Talking Cure, né, das livres associações. É um termo em inglês. Talking Cure significa cura pela fala. Né? E essas intervenções serão realizadas através das livres associações e que elas possam ser ressignificadas e tratadas e revistas pelo próprio paciente, que comprometido com tudo isso, acabe se dando conta daquilo que antes o afligia. Hoje nós entendemos que a psiquiatria ela possa ter uma relação extremamente saudável, né? E também multidisciplinar com a psicanálise. Haja vista que uma teoria não invade o campo da outra de forma alguma. Muito pelo contrário, né? Complementa, soma, contribui para o entendimento das doenças mentais que são tão complexas. As doenças mentais que são, na verdade, o objeto de estudo da psiquiatria. Então, como nós podemos observar, a psiquiatria e a psicanálise, elas podem sim caminhar de forma muito saudável juntas, uma colaborando com a outra, sem necessariamente interferir no campo de cada uma delas, mas que possam caminhar de forma harmoniosa no tratamento dos pacientes. Então, nós terminamos aqui o tema de nossa aula de Psiquiatria 1. Espero que logo estejamos juntos novamente. Um grande abraço.